O romance de Genji. Introdução. O romance de Genji, Genji Monogatari, escrito por Murasaki Shikibu no século XI, é uma das maiores obras da literatura japonesa e mundial. É considerado o primeiro romance psicológico da história, mergulhando nas complexidades da vida da corte Heian, suas intrigas, amores, beleza estética e efemeridade da existência. Acompanhamos a vida de Hikaru Genji, o príncipe resplandecente, desde seu nascimento até seus últimos anos, explorando suas paixões, sua busca pela beleza ideal e as consequências de seus atos. Capítulo 1. Kiritsubo, a dama do pavilhão de Paulovnia. Tema principal. O nascimento e a infância de Genji, a morte prematura de sua mãe, a dama Kiritsubo, e a dor do imperador. Introduz a ideia da predestinação e da efemeridade da felicidade. Detalhes. Genji é filho de um imperador com uma dama de pouca importância, Kiritsubo. A beleza e a graça de Kiritsubo a tornam a favorita do imperador, mas também alvo da inveja das outras consortes, o que leva à sua morte por desgosto e maus ratos. Este capítulo estabelece o tom de melancolia e a busca de Genji por uma figura materna ideal, uma sombra da mãe que ele mal conheceu. Trecho marcante. Não havia, entre as muitas consortes, ninguém que a igualasse em graça e beleza. Por isso, a dama Kiritsubo era excessivamente amada, e essa paixão cega do imperador causava a irritação e a inveja das outras damas da corte, especialmente daquelas de mais alta linhagem. A cada dia, sua posição tornava-se mais difícil, e sua vida, um fardo. Capítulo 2. Akiji, a vassoura. Tema principal. A juventude de Genji, a famosa conversa noturna sobre mulheres, onde ele e seus amigos discutem sobre os tipos de mulheres ideais e imperfeitas. Inicia a exploração das relações amorosas e da busca por um ideal feminino. Detalhes. Genji, já um jovem atraente e talentoso, participa de uma conversa descontraída com alguns amigos sobre as qualidades das mulheres, categorizando-as e trocando experiências. Este capítulo é fundamental para entender a visão de Genji sobre o amor e as mulheres, e prenuncia suas futuras conquistas. Trecho marcante. Não há, de fato, nenhuma mulher perfeita, em todos os sentidos. Aquela que tem a beleza física talvez não tenha a inteligência, a que é inteligente, talvez careça de gentileza. E mesmo a que parece ter tudo, esconde talvez um defeito inconfessável. Por isso, a busca por uma mulher ideal é, por si só, uma ilusão. Capítulo 5. Waka Murasaki, a jovem Murasaki. Tema principal. O encontro de Genji com a jovem Murasaki, que se tornará a figura mais importante de sua vida. O desenvolvimento do seu relacionamento e a adoção de Murasaki por Genji. Detalhes. Enquanto doente e em convalescença, Genji vislumbra uma menina de 10 anos, neta da Dama do Norte, que curiosamente se assemelha muito à sua falecida mãe, Kiritsubo, e à Dama Fujitsubo, sua madrasta e amor proibido. Ele fica encantado e decide criá-la e educá-la à sua maneira, com a intenção de fazê-la sua consorte ideal. Este capítulo marca o início de uma relação central e complexa na obra, que eleva Murasaki à posição de esposa principal não oficial de Genji. Trecho marcante. A pequena menina, com seus cabelos longos e negros, caídos sobre os ombros, e sua pele tão clara, era de uma beleza rara. Havia nela uma semelhança inexplicável com aquela que o seu coração tanto buscava. Esta, pensou Genji, esta é a mulher que eu vou moldar para ser a minha companheira ideal. Capítulo 9. Aoi, a Malva. Tema principal. O casamento de Genji com Aoi, sua esposa oficial, e a trágica influência dos espíritos de amantes rejeitadas. A manifestação do espírito vivo da Dama Rokui. Detalhes. Este capítulo explora a complexidade das relações de Genji,
Aoi, sua esposa formal, é uma mulher de linhagem nobre, mas sua relação é fria e distante. A história se aprofunda no ciúme e na possessividade, especialmente através da figura da Dama Rokui, uma de suas amantes mais antigas, cujo ciúme é tão intenso que seu espírito se manifesta e ataca Aoi, levando-a à morte após o parto do filho de Genji, Ijiri. Trecho marcante. O sofrimento da Dama Aoi era indescritível. Não era uma doença comum, mas uma aflição do espírito, uma sombra invisível que a assombrava. E, na escuridão da noite, surgiam os gemidos e as manifestações daqueles que, por amor e ciúme, não encontravam repouso. Capítulo 12. Suma. Tema principal. O exílio de Genji na província de Suma, após ser descoberto seu caso com a Dama Oboruzukyo, irmã de seu imperador, e um caso anterior com a Dama Fujitsubo, resultando no nascimento do príncipe Heisei. O período de reflexão e isolamento. Detalhes. Este é um ponto de virada na vida de Genji. Suas inúmeras indiscrições e um escândalo público o levam ao exílio. Em suma, ele vive uma vida mais simples, longe dos luxos da corte, o que o leva a uma profunda reflexão sobre suas ações e sobre a natureza transitória da vida e da felicidade. Este período é crucial para seu amadurecimento. Trecho marcante. As ondas batiam na costa com um som melancólico, e o vento soprava forte, trazendo consigo a sensação de uma solidão profunda. Longe da capital, Genji via o tempo passar, e em cada pôr do sol, refletia sobre a fragilidade de sua existência e as consequências de seus desejos. Capítulo 34. Vakan, o novo botão. Tema principal. O período de maior esplendor e influência de Genji. A ascensão de sua filha, Akashi no Iji, como imperatriz, consolidando seu poder e prestígio na corte. Detalhes. Após seu retorno do exílio, Genji alcança o auge de seu poder e influência. Este capítulo simboliza a realização de muitos de seus desejos e ambições, vendo sua linhagem assegurada através de sua filha. No entanto, mesmo neste período de triunfo, a melancolia e a consciência da efemeridade da beleza e da vida ainda estão presentes. Trecho marcante. A corte fervilhava de vida e cores, e no centro de tudo, a figura resplandecente de Genji irradiava poder. A filha que ele tanto amava, agora imperatriz, era o reflexo de sua glória. Mas mesmo no auge da felicidade, um fio de melancolia se tecia, lembrando a transitoriedade de todas as coisas. Capítulo 35. Tokonatsu, o cravo. Tema principal. A morte de Murasaki. Este é um dos capítulos mais dolorosos e significativos da obra, marcando uma profunda transformação em Genji e a perda de sua principal fonte de consolo e amor. Detalhes. A doença prolongada e a morte de Murasaki, a mulher que Genji amou e moldou ao longo de sua vida, é um golpe devastador. Este evento o leva a uma crise existencial, intensificando sua consciência da impermanência e da dor da perda, levando-o a um caminho de maior reclusão e ascetismo. Trecho marcante. O mundo perdeu a sua luz. A alegria que ele havia conhecido, a beleza que ele havia cultivado com tanto esmero, tudo se desfez na fumaça da despedida. O silêncio que se seguiu à sua partida era mais pesado que qualquer lamento. Capítulo 41. Maboroshi, a ilusão. Tema principal. O isolamento e a melancolia de Genji após a morte de Murasaki. Sua crescente resignação e a busca por um sentido na vida além das paixões terrenas. Detalhes. Genji se retira cada vez mais da vida pública, refletindo sobre a brevidade da vida e a dor da perda. Ele se volta para a religião e para a contemplação, percebendo a futilidade de muitas de suas buscas anteriores. É um capítulo que marca a transição para a fase final da vida de Genji, onde a efemeridade se torna o tema dominante. Trecho marcante. O tempo passava,
e cada dia era uma lembrança da ausência. A vida, antes tão cheia de brilho e paixão, agora parecia uma ilusão, um sonho fugaz. E no silêncio da noite, Genji buscava nas escrituras a resposta para a sua dor, para a impermanência de todas as coisas. Capítulos finais, especialmente de Ukifune Ayumi no Ukishashi. Os capítulos de Uji. Tema principal. A narrativa se desloca para a próxima geração, focando nos descendentes de Genji, Kaoru e Nioh, e suas relações com as três princesas de Uji, Ijimi, Nakanokimi e Ukifune. Estes capítulos exploram a continuação dos temas de amor, desejo, sofrimento e a complexidade das escolhas humanas, muitas vezes com um tom mais sombrio e fatalista. Detalhes. A história segue Kaoru, que é secretamente filho da imperatriz Fujitsugu e de Kashivaji, o filho de Tenno Chj, e Nioh, um príncipe imperial neto de Genji. Ambos se envolvem em um complexo triângulo amoroso com as três irmãs de Uji, revelando a continuidade dos padrões de comportamento e sofrimento da geração anterior, mas com um toque de melancolia ainda maior, culminando na figura de Ukifune, que tenta o suicídio para escapar de um dilema amoroso. Trecho marcante, de Ukifune, por exemplo. Em meio às águas turbulentas de Uji, ela se sentia um barco à deriva, sem leme nem direção. O mundo parecia conspirar contra a sua felicidade, e as promessas de amor se mostravam tão voláteis quanto a neblina que cobria as montanhas. Resumo final. O romance de Genji, Genji Monogatari, escrito por Murasaki Shikibu no século XI, é uma obra seminal da literatura mundial, frequentemente aclamada como o primeiro romance psicológico. Situada na opulenta e intrigante corte Heian do Japão, a narrativa acompanha a vida de Hikaru Genji, o filho resplandecente de um imperador, desde seu nascimento até seus últimos anos, e estende-se à geração seguinte. A jornada de Genji começa com a perda prematura de sua mãe, a dama Kiritsugu, uma favorita imperial que sucumbe à inveja das outras consortes. Essa ausência marca profundamente Genji, impulsionando-o a uma busca incessante por um ideal feminino que pudesse preencher o vazio deixado. Essa busca se manifesta em uma série de complexos amores e relacionamentos, muitos deles proibidos ou complicados pelas rígidas convenções sociais da corte. Um dos mais notáveis é seu caso proibido com a dama Fujitsugu, sua madrasta e uma figura notavelmente semelhante à sua mãe, com quem ele tem um filho, o príncipe Heisei, que mais tarde ascende ao trono imperial sem saber da verdadeira paternidade. Central para a vida de Genji é a figura de Murasaki. Genji a encontra ainda criança, encantado por sua semelhança com Fujitsugu, e decide criá-la e educá-la à sua maneira, com o objetivo de transformá-la em sua companheira perfeita. Murasaki se torna a consorte mais amada e a figura mais estável em sua vida turbulenta, embora a complexidade de suas relações nunca cesse. A obra é um profundo estudo sobre a natureza humana, o desejo e a impermanência. Genji, apesar de seu charme, talento e boa fortuna, é um homem assombrado pela melancolia e pelas consequências de suas ações. Suas paixões muitas vezes levam ao sofrimento, não apenas para ele, mas para as mulheres em sua vida. O ciúme e a possessividade são temas recorrentes, exemplificados pelo espírito vivo da Dama Rokui, uma amante rejeitada cujo rancor assombra e afeta fatalmente outras mulheres próximas a Genji, incluindo sua esposa oficial, Aoi. Um ponto de virada significativo na vida de Genji é seu exílio na província de Suma, uma punição por um de seus escândalos. Este período de isolamento e reflexão o leva a uma maior maturidade e introspecção, evidenciando a efemeridade das glórias mundanas. Após seu retorno, Genji atinge o auge de seu poder e influência, mas a sombra da impermanência o persegue, culminando na morte de Murasaki, um evento que o devasta e o leva a uma crescente reclusão e a uma maior inclinação para a busca espiritual. Os capítulos finais da obra, conhecidos como os capítulos de Uji, mudam o foco para a próxima geração, principalmente para Kaoru, secretamente filho de Kashivaji,
não de Genji, e Nyo, neto de Genji. Esses capítulos exploram a continuidade dos temas de amor, desejo, sofrimento e escolhas morais, mas com um tom ainda mais sombrio e fatalista, culminando na figura de Ukifune e suas tentativas de escapar de um dilema amoroso, reforçando a ideia da efemeridade da vida e a inabilidade humana de controlar seu próprio destino. O romance de Genji é mais do que uma saga amorosa, é um panorama detalhado da sociedade aristocrática Heian, com suas ricas descrições de costumes, vestimentas, rituais, poesia e artes. Através de uma prosa poética e de uma profunda exploração psicológica de seus personagens, Murasaki Shikibu cria um mundo vibrante e complexo que continua a ressoar com leitores de todas as épocas.